Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Ou bom dia, né? Talvez você esteja vendo o vídeo de manhã. Seguimos nós aqui com a nossa quarentena, né? Mas os nossos estudos não podem parar. Então, nós hoje vamos dar continuidade. Teremos a nossa terceira aula hoje de língua portuguesa. Eu sou a professora Michele, para quem não lembra, né? E nós vamos dar continuidade, então, ao nosso terceiro vídeo aula, tá? Lembrando que no segundo vídeo aula que nós fizemos, nós vimos morfossintaxe, lembra? A gente fez uma revisão das classes gramaticais, a gente falou um pouquinho sobre a função, o sujeito, né, os adjuntos, tudo que a gente vai ver agora no decorrer das nossas aulas. Então hoje, eu tinha deixado umas páginas também do livro para vocês fazerem, eu vou estar corrigindo com vocês, para a gente poder ver, aliás, para você, né, se analisar e verificar aquilo que você realmente aprendeu, aquilo que você conseguiu fazer, tá bom? Então, vamos recapitular, né? Período simples, período composto, frase, oração, a gente viu na nossa outra aula, correto? Só para relembrar, período simples, um único verbo, né? Período composto, você vai encontrar várias orações, então mais de um verbo, ok? Então, no exercício da página 50, eu lembro que nós fizemos o exercício 2, para reconhecer frase nominal e frase verbal. E no exercício 3, tem assim, relacione período simples e período composto. Então, vamos lá. Eu coloquei as orações para facilitar aqui no quadro. Então, olha só. Verifica no seu livro aí, da página 50, acho que já deu tempo, né, de você pegar, livro de português, página 50, para a gente poder fazer a correção. Se você não fez, tenta fazer agora, tá? Então, vamos lá. Na frase da letra A diz assim: não sei por que esta cena sempre me parece familiar. Qual foi a dica? Quem lembra que eu dei na aula passada? Sublinha primeiro os verbos, reconhece, identifica os verbos na oração. Quando você identifica os verbos, fica muito mais fácil para você classificar. Então, quais são os verbos aqui? Sei, quem acertou aí, né? Sempre me parece, verbo parecer. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Sendo assim, o período é composto. Vou colocar o PC, tá? Pra gente abreviar e você entender que essas siglas, o P e o C, significa que o período é composto, ok? Na letra B, se caso de personalidade tripla é realmente muito sério, nós temos aqui nessa frase uma única oração, porque nós encontramos apenas um verbo. E qual é o verbo? Olha ele aqui, o ézinho, né? Verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Então, ali eu tenho apenas um período simples, ok? Vou pôr aqui o PS, tá? Tá seguindo aí? Vai corrigindo no seu livro. Na letra C, atira é em preto e branco. Olha o de novo aí. Ele é o verbo da oração, tá? Então, esse ézinho indicando pra gente que o período é simples, ok? Na letra D, como você estava sujinho, repara, tem verbo aqui? Cuidado, tem verbo sim. Embora, né, esse tava aqui, ele tá numa linguagem coloquial, informal, né? Na verdade, o verbo é o verbo estar. Então, ele estava, tá? Mas a gente entende que o tava aqui é um verbo. Portanto, se eu só encontrei um verbo, eu tenho aqui nesse período um período simples, ok? Eu acho que essa parte ficou tranquila, né? Não ficou difícil de você fazer, de você entender, tá? Na página 51, você tem as tirinhas do Garfield, né? Desse gato aqui folgadão, sempre tá com fome, vaidoso, né? Preguiçoso. Então, também tem um exercício para você identificar se a frase é nominal, se a frase é verbal. E aí eu falei, né? Se a frase for nominal, geralmente você não vai encontrar verbo e geralmente você vai encontrar adjetivos, característicos, tá? Então vamos observar aqui. Número 1 da letra A diz assim: olá, olá. Olá é um cumprimento, né? É uma frase nominal. Mas é uma frase, professora? Sim. Lembra que eu falei no vídeo anterior? A partir do momento que você comunica e o outro entende, você já está estabelecendo aí, elaborando aí uma frase, tá?
Então, esse olá, você classifica ele como uma frase nominal, ok? Corrija aí se você acertou. Letra B. Que gato inteligente e bonito. Olha só que legal. Gato, substantivo, vai pensando. Bonito e inteligente. Lembra que eu falei dos adjetivos? Eles estão aí. Tem algum verbo nessa frase? Não, não tem verbo. Então, eu tenho aí uma frase nominal. Por quê? Porque somente há a presença de adjetivos, tá? Letra C. Nós, gatos, somos brincalhões e legais. Olha só, tem adjetivo? Tem. Mas tem também o verbo aí, né? Ele está o quê? Se exaltando, né? Nós, gatos, somos brincalhões e legais. Então, eu tenho aqui uma frase verbal, ok? Por conta desse verbo aí, o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, tá? Na letra D, Garfield, entretenimento garantido. Repara, não tem verbo, então essa frase ela é nominal, tá? Na letra D, eu sou o John Arbuckle, ele está o quê? Se apresentando, dizendo quem ele é, né? E ele se utiliza de um verbo, sou, o verbo ser. Então, se apresenta verbo, a frase é verbal, ok? Na letra E, gatos. Somente o nome, né, gente? Não tem verbo. Então, é uma frase o quê? Nominal, ok? E assim, a gente corrigiu, né, essa parte aí dos exercícios que eu deixei para vocês fazerem. Agora, a gente vai dar início a um novo tema que é sobre os termos essenciais que compõem as frases, as orações, tá? Nós vamos falar dos sujeitos, dos tipos de sujeitos, vamos identificá-lo nas orações e você vai perceber que há diferença sim, ok? Ok. Então, vamos falar sobre os termos essenciais que compõem uma oração, que é o sujeito e o predicado. Mas eu quero a sua atenção agora para a gente falar sobre o sujeito. E o que vem a ser o sujeito? O sujeito é o termo sobre o qual eu declaro alguma coisa. Então, se eu digo assim, por exemplo, a professora explica o conteúdo. O que eu estou declarando? Eu estou declarando que a professora, essa pessoa, né, explica o conteúdo. Então, existe aí um sujeito realizando uma ação. Que ação ela realiza? Explicar o conteúdo. Então, o sujeito da oração, nessa frase aqui, é a professora. Então, você já identifica o termo sobre o qual eu declarei, ok? Alguma coisa. Ela é o sujeito desta frase. Então, eu classifico como um sujeito simples, tá? Repara a frase da letra B. Os coelhinhos estavam em seus lugares. E aí eu te pergunto, quem é que estavam em seus lugares? Você vai me responder? Os coelhinhos. Então, eu declarei algo sobre os coelhinhos. Olha só, eu disse, né, que os coelhinhos estavam em seus lugares. Então, o sujeito dessa frase, desta oração, são os coelhinhos, tá? Letra C. O lixo enfeia a rua. E é verdade, né? Nessa oração aí, qual é o sujeito? É o termo que eu declarei, né? Alguma coisa sobre ele. O que eu falei sobre o lixo? Que ele enfeia a rua. Então, o lixo aqui é o quê? É o sujeito, tá? Nem sempre, até facilita a gente entender que o sujeito é quem realiza uma ação, mas nem sempre você vai encontrar esse sujeito, esse termo, realizando uma ação. Por isso que a gente explica e diz que realmente é o termo que a gente declara algo sobre, tá? Como no caso aqui, eu estou declarando, eu estou apresentando para vocês essa frase, essa informação de que o lixo enfeia a rua. E aí se vem a pergunta, mas o que está enfeiando a rua? A gente encontra o sujeito, a resposta, o lixo, tá bom? A praia, ela estava uma delícia. E aí, o que estava uma delícia? A praia. Então, a praia aqui é o sujeito, tá? Da nossa oração. E a letra E, tem uma outra aqui. Eles foram embora. Ué, foram embora. Quem? Eles. Então, eles aqui é o seu sujeito.
Então, repara, são termos essenciais. O que é essencial, gente? É necessário, é importante, ele precisa estar ali, né? Ele compõe a oração. Eu tenho o sujeito e eu tenho o predicado. O que vem a ser o predicado? O predicado é tudo aquilo que foi declarado sobre o sujeito. E eu posso visualizar isso também a partir do verbo. Então, olha só, explica o conteúdo. Explica o conteúdo vai ser o quê? O predicado. É todo o restante da frase, tá bom? A gente vai ver com calma isso aí. Estavam em seus lugares vai ser considerado o predicado. Enfeiar a rua, predicado. Estava uma delícia, predicado. Foram embora, predicado. Ok? Então, a princípio, eu tenho aqui esses sujeitos, todos eles são sujeitos simples, tá? Porque a gente vai ver a classificação deles agora, cada um. Sujeito simples, sujeito composto, tá? O sujeito indeterminado. Então, a gente vai com calma para que você possa assimilar e compreender o que a gente está falando aqui. Na página 73 do seu livro, você vai encontrar, vou te dar um tempinho aí para você folhear o seu livro, os termos em que nós estamos falando, tá? Então, a gente vai encontrar lá o conceito, dizendo, ó, sujeito é o quê? É o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração. Predicado é o termo da oração que indica a declaração sobre o sujeito, ok? Então, se você quiser novamente dar uma lida, perceber esse conceito melhor, vai no seu livro, na página 73, que você vai encontrar o conceito lá. E é legal também você sublinhar. Sublinhe esses conceitos, são importantes no momento do seu estudo, tá ok? Ainda na página 73 tem umas orações aqui que também servem de exemplo para a gente identificar o sujeito. Vamos ver. A peça da escola falava sobre nutrição. Repara, o que é que falava sobre nutrição? A peça da escola. Então, o sujeito vai ser tudo isso, professora? Sim, o sujeito vai ser a peça da escola. Tá? Por quê? Porque se eu pego o verbo e faço a pergunta, eu vou identificar o termo. Olha só, quem é que falava sobre nutrição? Nesse caso aí, era a peça da escola, não é qualquer peça de qualquer lugar. Ele foi específico, tá? A segunda oração, muitos vegetais são fontes de fibras. O que é que são fontes de fibras? Muitos vegetais. Então, o sujeito dessa oração são muitos vegetais, ok? Não é difícil. Nas duas orações, repara, o verbo, ele concorda com o sujeito. A primeira no singular e a segunda no plural. Repara só, a peça da escola falava sobre nutrição. Tá tudo no singular, né? A peça da escola. Então, o verbo falava tem que também concordar com esse sujeito. Ou seja, ele segue uma concordância aí singular, tá? Quando eu digo muitos vegetais são fontes... Olha só, muitos vegetais agora, eu não posso dizer muitos vegetais é fontes. Não, tá errado. Não há concordância aí. Agora, quando eu uso o verbo no plural, aí sim, muitos vegetais são fontes de fibras, porque ele concorda com o sujeito, ok? Então, isso é muito importante. O verbo sempre precisa concordar com o sujeito, tá? Ao nome disso a gente dá concordância verbal, tá? Na página 74, nós encontramos mais alguns exemplos. Vamos ver. Aliás, os dois eu já li. A fantasia de cebola parecia a cabana do pai Tomás. Repara que essas frases, eles devem estar tirando de alguns textos do seu próprio livro que você deve estar lendo na aula de redação, tá? Então, talvez para quem pega essas frases assim soltas, né, aleatórias, pode achar estranho, mas não, elas fazem parte de um contexto. Então, se você voltar à sua folha, deve ter alguma história, algum texto ali que a professora de redação deve pegar com vocês, tá bom? Nesse caso aí, a fantasia de cebola é o sujeito, tá? Porque se eu faço a pergunta, o que é que parecia a cabana do pai Tomás? Você logo vai responder, a fantasia de cebola. Ok? Compreendeu? Pois bem, você tem um exercício da tirinha aí da Mafalda na página 74. Você vai ler, você precisa treinar. A gente realmente só identifica a nossa aprendizagem quando a gente consegue praticar. Então, você vai fazer os exercícios
E aí eu combino com você, no próximo vídeo aula a gente faz a correção desses exercícios, tá ok? Ainda falando sobre o sujeito, perceba uma coisa, a posição do sujeito em relação ao verbo. Repara que o verbo, ele faz parte sempre do predicado, correto? E que o sujeito geralmente vem antes, né, do verbo. Mas isso não é uma regra, tem que ser assim sempre. Não, nem sempre vai ser assim. Quando isso acontece, é a ordem direta da frase. Legal, então você tem sujeito e predicado. Você constrói toda a sua oração em cima desses termos, sujeito e predicado, entendendo que o verbo faz parte sempre do predicado. Mas pode acontecer de encontrar o sujeito lá no meio da frase ou talvez no final. Não se espante se você encontrar, porque acontece sim. E a essa mudança de posição, nós damos o nome de ordem inversa, tá? Da oração. Então, repara aqui comigo. Nos bastidores, a professora organizava as crianças. Por isso que é importante você reconhecer sempre o verbo da oração. Nesse caso, qual é o verbo da oração? Organizava, né? Então, a gente, em cima do verbo, a gente faz a pergunta. Quem organizava as crianças? E aí você encontra a resposta, a professora. Então, a professora aqui é o seu sujeito. Repara que antes, na verdade, o sujeito ainda aparecendo no meio, né, da oração. Primeiro tem o local aqui, ó, nos bastidores, depois entra o sujeito e depois continua esse predicado, tá? Olha o segundo exemplo. Serve essa blusa? Imagina alguém perguntando pra você, né? Ô, meu amigo, serve essa aqui? Serve essa blusa? Cadê o verbo? Ó, serve, né? Encontrei o verbo, aqui é o verbo. E onde foi parar o sujeito? Repara, depois do verbo. Isso pode, professora? Claro, pode sim. É a ordem inversa, lembra? Então, o sujeito aqui é essa blusa, tá? Essa aqui, ó, seria a ordem direta. Essa blusa serve? Repare, eu peguei aqui o sujeito e coloquei ele na ordem direta. Tá legal? As duas organizações estão corretas. Tudo vai depender do contexto e do criador das orações, das frases, tá? E da história ali envolvida dentro das orações. Na página 75 do seu livro, você pode marcar também, porque isso é importante, tem o conceito lá para você não esquecer. Quando a oração é formada por sujeito mais predicado, dizemos que está em ordem direta, ok? Quando a oração é formada por predicado mais sujeito ou predicado mais sujeito mais a continuação do predicado, dizemos que ela está numa ordem inversa, tá bom? Marca lá, observa os exemplos que tem no seu livro. Estudar através do livro também é muito importante, tá? É uma ferramenta muito boa que você tem aí, ok? E a gente se vê no próximo vídeo aula e vamos tratar sobre os tipos de sujeitos, ok? Fica com Deus, um abraço, tchau, tchau!